E agora falando sobre memória, eu sei que muita gente tá pesquisando, o assunto tá muito em alta e você deve ter visto várias informações conflitantes sobre isso. Eu não vou falar sobre a crise em si, eu vou falar sobre a possível solução. Tem muita gente procurando aí uma opção. Eu não quero deixar de montar o PC porque a memória tá cara. E quando a gente fala de produto caro e opção barata, a primeira coisa que vem na cabeça é a China. Exatamente, você deve lembrar dos tempos áureos do AliExpress, onde comprar tudo na China era mais barato. Claro que com os impostos ficou mais caro, mas supostamente a China estaria trazendo a solução, surpreendendo o mundo e assustando os concorrentes com memórias bem mais baratas, custando a metade do preço que estaria as memórias da Samsung, da SK Hynix, da Micron. Eles iriam resolver o problema da crise. E aqui no Brasil, inclusive, você estaria já comprando módulos de fabricantes chineses sem nem saber. Teve gente preocupada com a qualidade das memórias, afinal, não tá no mesmo nível de produção ainda de uma Samsung, de uma Micron, das fabricantes mais renomadas, mas essas memórias já estariam sendo vendidas aqui, inclusive preços baixíssimos, e essa seria a solução para a crise das memórias. A China vai resolver o problema das crises das memórias, e eu vou contar tudo para vocês, tudo que é verdade e muita coisa que é só achismo. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código UNLOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também, já sabe, o código é UNLOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. E olha, tem bastante coisa que é achismo. E não se engane, nesse vídeo vai ter muito achismo porque as informações oficiais sobre isso elas são escassas e todo o restante que vocês estão vendo circular por aí são presunções. As pessoas presumem que algo vai acontecer baseado em informações ou assumem que aquilo vai acontecer por conta de alguns fatos que estão rolando por aí. Eu vou trazer para vocês as informações do que realmente está rolando e se sim ou se não, se essas memórias mais baratas da China vão resolver o problema. E principalmente aqui no Brasil, porque claro, toda essa questão de crise, de novo, eu não vou falar sobre isso porque tem vídeo aqui explicando para vocês do porquê que tá acontecendo, o que deve acontecer dos próximos meses, qual que é a previsão para acabar isso. Mas nos últimos dias tem enrolado aí vários conteúdos, né, relacionados às soluções. E vocês devem ter ouvido falar bastante desse nome, principalmente o CXMT. Que diabos é CXMT? CXMT seria uma fabricante, é uma fabricante de módulos de memória chinesa. E tem muita gente que buga, fala, mas peraí, as memórias não é tudo chinesa? Não, estamos falando de módulos mesmo de memória, dos módulos. Os módulos normalmente são fabricados em outros lugares, Taiwan, Coreia do Sul, sei lá. A tecnologia até para fabricação das memórias, DDR4, DDR5 e até HBM é bem recente ou relativamente recente na China. DDR4 já tem algum tempo, né, que eles têm essa tecnologia para fabricar. Eles passaram agora a fabricar memórias DDR5 e estão agora entrando em fase de produção de memórias HBM. HBM você deve lembrar das Radeon Vega, lembra das Vega 64, Vega 56, a Radeon 7 que nunca existiu, que foi um delírio coletivo, que tinha as HBM, ou as GPUs para data center que utilizam as memórias HBM. É importante esse contexto porque, de novo, a CXMT ela já fabricava módulos de memória DDR4 e você, sim, provavelmente pode ter comprado um módulo da CXMT sem nem saber. Você já comprou memória da China. E memória, eu tô falando memória, não tô falando você comprar uma memória da Kingston da China, da Corsair da China, que foi pelo AliExpress. Não, tô falando memórias chinesas, de marcas chinesas com módulos chineses. O que quer dizer que eles já estão num processo bem mais maduro de produção. Aqui no Brasil, a gente já deve ter visto algumas fabricantes, por exemplo, Asgard. A Asgard, ela não necessariamente fornecia somente módulos com a memória CXMT, até porque normalmente não é identificável isso. Isso acontece com alguns fabricantes que colocam as memórias com os módulos e aparece lá desconhecido. Você entra lá, procura, tá como desconhecido. Você fala, nossa, e agora? Quem que fabrica? Meu Deus, não é nem a Micron, nem a Samsung, nem a SK. Provavelmente é a CXMT. Provavelmente não, né? Porque ela é a quarta maior fabricante do mundo. E esses módulos eles eram comercializados, então muita gente já comprou Kyusri da vida, Asgard e várias outras chinesas, e agora inclusive sumiu as Asgard faz um tempo realmente, né, do mercado, mas por uma opção estratégica. Só que ainda tem, lá na China tem vários outros fabricantes de módulos de memória, né, que utilizam CXMT. Qual que é o cenário atual, galera? Existe realmente uma demanda muito elevada
por memória, e por armazenamento também. Então, além da CXMT, tem a YMTC. A YMTC ela é mais focada em chips NAND, aqueles para armazenamento, enquanto que a CXMT ela é focada mais em módulos de memória mesmo. Memória que você usa para diversos dispositivos. Onde que tá a verdade e onde que tá o achismo nisso? Não vou nem falar que é mentira, é só achismo mesmo. Eu também posso achar várias coisas e comentar aqui para vocês, mas isso não necessariamente torna aquilo verdade. É só uma teoria. O fato é, a CXMT ela realmente é uma grande fabricante chinesa, ela não surgiu ontem, ela já está há algum tempo no mercado, e a CXMT ela é a quarta maior fabricante de módulos de memória do mundo, até porque não tem muitas, né? Vamos concordar. Então tem Samsung, SK Hynix, Micron e CXMT. A CXMT é uma fabricante chinesa, então ela está sediada na China e ela tem subsídios chineses. A YMTC é a mesma coisa, só que ela é focada em chips NAND. O que surgiram nos últimos dias? Ah, CXMT agora surgiu do nada? Mano, a CXMT não surgiu do nada, tanto que eu falei pra vocês. Já existiam módulos de memória com os chips chineses sendo vendidos pelo AliExpress aqui no Brasil, ou até por varejistas que estavam importando essas memórias para vender no Brasil. Então, uma coisa é fato, não surgiu do nada, não foi uma fabricante que brotou do chão, ela já existia. O que acontece também? Eles estão focando em expansão. Isso foi outra notícia. Ah, nossa, eles vão aumentar a produção? Vão. Eles já falaram, vamos expandir a nossa produção e tal. Eles estão construindo, a CXMT especificamente está fazendo fábrica em Xangai e tem outras fábricas sendo construídas. A parte negativa disso tudo é que a previsão de conclusão e de produção em massa, ou seja, ocupar realmente toda a produção é para 2027. O que não é ruim, é uma boa notícia. É melhor 2027 do que nada. Então existe uma previsão de melhora do suprimento de memória pela CXMT por conta do seu aumento de produção. A YMTC, ela também está aumentando as suas fábricas, expandindo a sua capacidade produtiva, porém, apesar dela ser só NAND também está em falta, porque SSD também subiu bastante o preço, talvez não tanto quanto memória RAM subiu na casa dos 1000% em alguns lugares, mas a YMTC ela fabrica focado mais em NAND, só que eles já disseram que eles vão também transformar, né, uma parte da sua produção em chips de memória, assim como a YMTC, a CXMT. Então eles vão aumentar a capacidade produtiva deles de memória, a China como um todo. Quando a gente fala de China é importante entender o contexto. As empresas lá, elas são empresas como empresas, porém elas sempre têm alguma intervenção do governo, positiva ou negativa, mas tem uma intervenção e normalmente isso vem em forma de subsídios. Então o governo tem vários incentivos fiscais ou financeiros, onde eles acham que é um mercado estratégico. Então o governo ele decide e fala assim, olha, agora nós achamos que drones são muito importantes, e aí eles vão lá e dão incentivos financeiros para essas empresas. O último que a gente viu em massa foi de veículos. Vocês devem ter notado que teve uma expansão de veículos chineses no mundo inteiro. Eles não são baratos só porque mão de obra na China é barata, porque nada disso. Eu já falei para vocês, né? Mão de obra da China ela não é barata, ela é muito especializada hoje em dia, inclusive é uma mão de obra que já não é mais barata. Então tem vários outros fatores, um deles é o subsídio, o incentivo que o governo dá. Isso não é só a China que faz, outros países também fazem. Então abrem mão de impostos, dão incentivos fiscais, incentivos financeiros e por aí vai. A China tá focando em vários mercados. O de semicondutores é um deles. Eu não sei especificar para vocês hoje, não vou inventar informações de que estão incentivando, não sei especificamente, mas dado o movimento que eles têm nesse sentido, principalmente com inteligência artificial, é bem provável que hoje exista lá algum tipo de programa de incentivo fiscal e financeiro para essas áreas, tanto é que a CXMT, não sendo uma fabricante nova, já está expandindo. A CXMT já teve expansões anteriores e ela já esteve em foco justamente por estar estrategicamente posicionada dentro do planejamento do governo chinês para esta área de semicondutores. Então, com esses embates que eles tiveram com o governo americano, não só nessa administração como nas anteriores, assim como os americanos acharam que era estratégico trazer produção para dentro dos Estados Unidos de semicondutores, a China também enxergou que era interessante proteger o seu mercado e trazer tecnologias que antes eram proprietárias ou eram produzidas ali na China, porém de outras empresas, de outras fabricantes, e eles também localizarem essa produção. Isso é fato, tá? Realmente aconteceu, não é uma invenção. E aí que entra um pouco do sensacionalismo, do exagero, do eu acho e vira notícia. Eu posso acordar amanhã, achar um negócio, achar que amanhã acaba a crise
da inteligência artificial para nós, né, que somos consumidores, porque eu achei baseado em informações. Isso são só os fatos. Eu tenho algumas informações, inclusive, para mostrar para vocês, né, algumas notícias saindo. A mais recente, o governo dos Estados Unidos teria removido a CXMT e a YMTC da lista de empresas de tecnologia chinesas restritas. Esse é um outro fato muito importante e relevante. Essas empresas, por serem estratégicas para o governo chinês, elas acabaram, por um movimento provavelmente político, eu não vou afirmar, mas provavelmente político, do governo americano, entraram numa lista de restrição do Pentágono de empresas que não poderiam trabalhar com empresas americanas. Eles colocam em algum risco, sei lá, de espionagem, de alguma coisa, mas enfim. Então a CXMT e a YMTC, elas estariam nessa lista, e essa lista impedia que essas empresas vendessem para empresas americanas. O que pra gente não é tão ruim assim, mas vocês vão entender como que isso afeta. Recentemente agora foi divulgada uma lista onde essa empresa não estaria mais, essas duas empresas não estariam mais na lista de restrições, mas essa lista foi rapidamente removida, então ficou meio no ar. Informações a se confirmar nos próximos dias ainda, vai ter atualização pra vocês, provavelmente agora, mas o que aconteceu foi isso. Então, supostamente teria sido removido e o governo americano estaria focando justamente nisso, entendendo que, provavelmente, no movimento estratégico de que não dá pra ficar sem a CXMT e YMTC, até pra eles, porque não existe memória suficiente para ser suprido. Isso é uma notícia recente, né? Em maio passado, do ano anterior, fontes internas alegaram que o Bureau de Indústria e Segurança do governo dos Estados Unidos estava de olho em algumas empresas de tecnologia chinesas. Na época, a Shaanxi Memory Technologies, que é a CXMT, foi considerada para a inclusão em uma extensa lista negra de exportação. Com a saída da China de empresas de fabricação de memória de computador mais tradicionais, empresas como a CXMT e a Yangtze Memory Technologies Corporation, a YMTC, estão sendo monitoradas como líderes da indústria chinesa. Hoje, um documento revisado na seção 1260H do Pentágono parecia não incluir mais a dupla de fabricantes de memória e armazenamento mencionada anteriormente. Horas depois, observadores do setor e jornalistas notaram que a lista atualizada havia sido retirada do público. Uma nova notícia da Reuters menciona a inclusão do Alibaba e da Baidu na última edição da lista negra comercial do governo dos Estados Unidos. Nos últimos anos, esses gigantes da tecnologia são conhecidos por compras em larga escala sem precedentes de hardware para processamento de inteligência artificial, em sua maioria fornecidos pela NVIDIA. Então esse é um outro movimento, tá? Do Alibaba e do Baidu estarem sendo bloqueados de comprar hardware americano ou comprar exportações. Não podia exportar para eles. Não tem nada a ver. O documento da seção 1260H do Departamento de Guerra dos Estados Unidos designa empresas chinesas com supostas ligações militares ou com o Partido Comunista, e a inclusão da CXMT na lista negra no ano passado causou muita perplexidade. A fabricante de chips de memória, sediada em Hefei, Anhui, é especializada principalmente em produtos para o consumidor final. No início deste mês, a Nikkei Ásia divulgou informações privilegiadas sobre a suposta consideração de Asus, Acer, Dell e HP pelas linhas de memória DDR5 e DDR4 da CXMT. A aparente remoção da lista negra pode facilitar a aquisição de DRAM da CXMT por fabricantes de equipamentos originais, OEMs ocidentais, e de NAND da YMTC. Embora essa última ainda permaneça sob mira do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, considerada uma ameaça à cadeia de suprimentos da região. O recente avanço da CXMT na produção de massa de HBM3, inevitavelmente, elevará seu perfil local. Mais uma suposta colaboração com a Huawei, envolvendo os acelerador de IA da última geração Ascend 950, pode atrair ainda mais a atenção do Pentágono. Bom, isso aqui é fato. A CXMT transfere 20% da sua capacidade de DRAM para HBM3 e a estratégia de IA da China recebe atualização de memória. Como eu falei para vocês, não é só memória voltada para o consumidor. A CXMT está trabalhando agora com memórias que são voltadas para data center, inclusive para data center de IA, então para data center de inteligência artificial. Vocês vão entender o contexto disso também. Tá? E aqui também uma notícia relacionada com o aumento de memória, só para vocês terem uma noção, até as memórias para notebooks que são compradas em larga escala por fabricantes também estão sofrendo aumentos. Bom, por que eu trouxe essas notícias para vocês? Primeiro que são notícias, são informações, não são achismos, tá? Isso aqui é o fato. E aqui também tem uma falando sobre a expansão. A empresa chinesa CXMT e YMTC planejam expandir massivamente a produção de memória em meio à crise global. Essa notícia aqui na KR Asia tá aqui para vocês, podem dar uma conferida, então todas essas matérias estão no ar para você conferir. E o que eles dizem aqui é em relação à capacidade de produção, a expansão, as fábricas, como eu falei, né? Eles estão trazendo novas fábricas, ó. A Shaanxi, a CXMT, a principal fabricante de memória, está expandindo suas fábricas em Xangai, com capacidade total 2 ou 3 vezes maior do que a da sua sede em Hefei, de acordo com as fontes com conhecimento do assunto. As fábricas deverão produzir DRAM para servidores, computadores, aplicações automotivas e outros eletrônicos, disseram as fontes. A instalação dos equipamentos está prevista para
para o segundo semestre de 2026, com início da produção em 2027. A fabricante de chips também está expandindo as suas linhas de produção de memória de alta largura de banda HBM, um componente crucial para inteligência artificial em Xangai. Aqui YMTC, né, falando que também está considerando a parte que vai passar para DRAM. 3 pessoas disseram ao Nikkei Ásia que a YMTC superou em grande parte os controles de exportação estrangeiros que restringiam seu acesso a equipamentos de fabricação de chips, encontrando maneiras de produzir chips de memória usando máquinas menos avançadas. A empresa também finalizou o desenvolvimento de seus próprios produtos DRAM. Então, isso aqui são fatos, galera, não é palpite, opinião, achismo. Tá acontecendo, a CXMT, a YMTC, eles estão expandindo, tem várias restrições que impedem que eles recebam equipamentos para fabricação da própria memória, porque lembrando que são poucas as empresas no mundo que fornecem o equipamento necessário para fabricar a memória e tudo mais. Então, essas fabricantes estão expandindo, mas detalhe pro que tá ali. De novo, isso são os fatos. O que eu também posso interpretar dessas informações? E não quer dizer que isso vai ser verdade, tá? Eu vou interpretar dessas informações de acordo com essas que eu tenho e com outras que eu obtive de bastidores. Eu converso com fabricantes de memória, pasmem vocês, que loucura, né? Eu tenho acesso a fabricantes de memória e também a outras fontes da indústria. Então, não, eu não sou um videocards da vida, mas sim, eu também tenho acesso a fontes da indústria, que eu também não posso revelar os nomes por razões óbvias. O que eu enxergo do movimento que está acontecendo aqui? A esperança final é, claro, nossa, vai ficar mais barato porque agora a CXMT vai trazer mais memória. Claro, esse é um cenário completamente possível. Mas sendo bem realista, galera, vamos fazer uma análise. A CXMT estava dentro das restrições dessa suposta lista negra do mercado do Pentágono para o mercado americano. Dentre outras coisas, isso impede que essas fabricantes ou que essas empresas façam negócios com a CXMT. E não estou falando só de, por exemplo, uma Dell, uma HP ou uma Lenovo comprar produtos da CXMT. Eu estou falando de outras empresas que têm ligação com o governo americano ou com o comércio americano de venderem para a CXMT. E esse é mais um complicador ainda maior. Por quê? Uma coisa que não está sendo comentada e é muito importante, muito relevante para não ficar gerando falsas expectativas é a CXMT, ela está trabalhando para suprir o mercado chinês. Esse é um dos principais objetivos da CXMT hoje. Vocês viram ali na matéria, o que pode colocar a CXMT na mira e a YMTC de novo, na mira do Pentágono ou dessas listas que tem das proibições é justamente eles estarem colaborando com a Huawei. A Huawei é uma empresa que é fortemente restringida no governo americano, nos Estados Unidos, pelo governo americano, justamente porque ela é estratégica. A Huawei é hoje provavelmente uma das principais, se não a principal empresa de tecnologia que desenvolve soluções para o mercado chinês para combater alternativas da Nvidia, Intel, AMD e todas as outras fabricantes. Se você pensar no ponto de vista estratégico para a China, o que é mais importante? Eles saírem dessa lista para poder vender memória DDR4, Asgard, Kyusri, nomeie para o brasileiro que está aqui preocupado com a crise da mineração, ou eles conseguirem desenvolver as tecnologias em parceria com Huawei e outras fabricantes para simplesmente venderem para o mercado interno chinês ou fabricarem e terem seus próprios servidores data centers para processamento de inteligência artificial. Numa escala de 1 a 10, qual a chance da CXMT tá dando mais atenção para vender módulos de memória para o mercado doméstico do que vender memórias HBM, fabricar memórias HBM ou qualquer tipo de memória para poder fornecer para o mercado chinês? Vamos raciocinar junto. Outro ponto extremamente relevante que tem sido deixado de lado. Vocês notaram a parte do fornecer chips para diversos segmentos? Não é só para computador. Hoje a CXMT ela foca no mercado. Sim, porque é o que sobrou. Mas com tecnologias, a CXMT pode fabricar para diversos outros mercados, inclusive HBM para data center, que é muito provavelmente onde eles vão acabar focando. Mas não menos importante seria o mercado automotivo. A China tem hoje em movimento um plano para desenvolver o seu mercado automotivo e torná-lo referência. Eles conseguiram fazer isso na Europa, eles conseguiram fazer isso na Ásia, aqui no Brasil eles estão fazendo muito bem e eles estão entrando no Canadá. Alguns poucos países ainda restringem os veículos chineses, mas isso requer muita tecnologia. Os chineses detêm a tecnologia, o que eles não detêm é a fabricação de todos os componentes para isso. Cada vez mais eles querem trazer isso para o mercado doméstico. Mais uma demanda para a CXMT, para a YMTC, para qualquer outro fabricante, para fornecer chips para o mercado chinês. Robson, mas veja bem, eles vão fabricar memória DDR5.
eles já estão fabricando a memória DDR4, eles estão expandindo as fábricas. Como é que isso não vai tornar as memórias mais baratas no Brasil, Robson? Como é que isso não vai equilibrar a demanda? Nós estamos falando de hoje, a CXMT, ela é responsável ali por volta de, ou as chinesas, na casa dos 10% de mercado. Se eles dobrarem, ainda vai ser 20%, 24%, 25%. É bastante coisa? Bastante coisa. Um quarto do mercado global, sendo só uma das 4 fabricantes. Mas ainda assim, seria só uma das 4 fabricantes principais. E se eles chegarem a esse número, significa que eles estão agora entregando memória aqui no Brasil, baratinha pra gente comprar, vendendo memória RAM nos Estados Unidos, enchendo o mercado de memória RAM, forçando as coreanas a baixar o preço? Não, não significa isso, porque junto com a expansão das fábricas, tá, a expansão da demanda, elas não são nem igualmente proporcionais, a demanda explodiu e as fábricas não conseguem e nem devem conseguir, porque isso é um outro ponto, acompanhar a demanda. Então se ela amanhã chegar a suprir tudo isso do mercado, provavelmente não supriu nem o mercado chinês ainda. Por uma demanda de hoje. Pra 2027 a gente não sabe como vai ser a demanda. Ah, a demanda vai diminuir porque vai quebrar, explodir a bolha da mineração, da IA. E o que vocês acham que vai acontecer com os veículos elétricos? Vão parar de existir? Você acha que os veículos vão ficar cada vez mais atrasados? Você acha que os notebooks, os PCs, os smartphones, eles vão precisar de cada vez menos memória, de cada vez memória com menos tecnologia? É realmente isso que vocês acham que vai acontecer? Que vai cada vez menos vender smartphone. Smartphone vai vender menos. Smart TV não vai vender TV de tubo agora. Os carros não vão ser inteligentes mais, eles vão começar a ser cada vez mais burros e ter cada vez menos memória. A CXMT e YMTC estão para fornecer pro mercado chinês, isso é fato. O foco deles é o mercado chinês. O que vocês viram ali? Fabricantes como HP, Dell, Lenovo, enfim, vários fabricantes do mundo todo, inclusive a CXMT, ou na verdade a YMTC, uma das duas, eu não lembro especificamente qual, acho que foi a YMTC, isso acho que lá para 2022 mais ou menos, em conversação com a Apple para fornecer os chips pro iPhone. E logo depois veio essa restrição. Eles perderam esse possível mercado, porém surgem outras oportunidades porque eles têm já outros clientes na China. A China tem fabricantes gigantescas de smartphone. Então, galera, eu não vou aqui ficar criando... Um monte de gente perguntando, por que você não fala disso, mano? Nossa, todo mundo falando que vai salvar, por que você tá escondendo isso? Porque as coisas vêm da China? Porque não pode falar do AliExpress? Não, muito pelo contrário. Vieram várias coisas boas do AliExpress, salvaram a gente em vários momentos, né? Os próprios Xeon salvaram muita gente de não conseguir montar um PC. Memória RAM já veio barata da China, muita coisa já veio barata da China. Hoje é fato que a CXMT vende bem mais barato do que as fabricantes coreanas, por exemplo. Pegar a Samsung, pegar uma memória Samsung, pegar uma memória CXMT, é basicamente quase um terço do valor. É a diferença absurda. Na China, pro mercado chinês, não pra nós. Você não vai achar, procura agora no AliExpress, procura onde você quiser, procura memória chinesa, um terço do... Você não vai achar, mano. Por quê? Porque existe uma demanda pro mercado. E o chinês, ele não tá lá pra fazer caridade. Então isso aqui de novo, ninguém da CXMT veio me falar. Eu vou recorrer ao seu bom senso, meu querido. Se você fosse uma das 4 maiores fabricantes de memória do mundo, e você se encontrasse num cenário onde você tem o apoio do governo do seu país, incentivos fiscais, e de repente você se encontra numa posição onde estrategicamente você é muito importante para a China e para o mundo, você tem a possibilidade de fabricar cada vez mais módulos e vender para um mercado que está salivando por mais produtos. O que você faria? Você ia pegar o seu produto e vender, ainda que ele não estivesse a par, e isso é fato, ainda que ele não esteja a par de qualidade dos demais produtos, você venderia por 1/3 do valor para o exterior, ou você forneceria a preços com subsídio dentro do seu país que te possibilitariam expandir a sua produção para amanhã você ser uma fábrica ou uma empresa que tenha o mesmo nível de qualidade de uma Samsung da vida. Porque é fato, você não tem a mesma qualidade. Agora, se chega, por exemplo, a NVIDIA e fala assim, e aí, senhora CXMT, gostaria de me vender os seus chips de memória? O que você ia fazer? Você ia vender para a NVIDIA por 1/3 do valor, ou você ia vender levemente mais barato ou preços próximos do que uma Samsung e do que uma SK Hynix fornece? Eu, que sou ignorante, venderia por um preço próximo. Por quê? Porque existe uma demanda muito alta. E eu tô recebendo incentivo do meu governo que provavelmente espera que eu forneça pro mercado interno. Então não tem muita justificativa de eu vender pro mercado externo mais barato. Teria justificativa vender pro mercado interno mais barato, mas externo não faria muito sentido. E é por essas e por outras, galera, que eu não cheguei aqui pra vocês vendendo isso como uma solução, porque eu não acredito que seja uma solução. Eu acho que vai ser ruim? Não. Claro que não. É muito bom que a CXMT exista, maravilha, mas ela já existia. É muito bom que ela vai aumentar a sua capacidade de produção, mas a Samsung também vai, a Micron também vai, a SK Hynix também vai. É muito bom que eles vão fabricar mais módulos, mas eles também estão focando no mercado interno chinês, que é muito grande, galera. É gigantesco o mercado chinês. Se não tá sobrando memória pro mundo inteiro, por que eu vou acreditar que agora que é uma empresa que tá fabricando para focar na demanda interna do mercado chinês, vai começar a fabricar tanto que vai sobrar para nós no Brasil? Vai chegar módulo aqui CXMT? Vai. Já chegava? Já. Vai ter fabricante
fabricante que vai recorrer a CXMT? Já recorreu. Acabei de falar, HP, Dell, Lenovo, todo mundo, Intel, eles estão todo mundo cogitando, falar, me manda aí, eu quero fazer uma certificação do teu produto para ver se eu posso usar. E não é porque é mais barato, galera, é porque não tem. Ah, mas a qualidade é inferior e tal, não importa. Você adapta, isso aí é adaptável. Ah, não chega no clock tão alto, não tem problema, dá-se um jeito, pra tudo dá-se um jeito. Mas precisa ter alguém pra fornecer. Então isso é só pra deixar claro que passou de um certo ponto, é só opinião, galera. Eu também gostaria de acreditar no melhor cenário possível. Eu gosto de ser positivo, mas eu sou mais realista mesmo. E analisando todo o cenário, eu não consigo enxergar algo tão positivo quanto estão pintando pra vocês. Vai ficar mais barato? Vai salvar a gente? Não acredito. Pelo menos não a curto prazo. Tampouco acredito na parte do salvar. Não acho que exista esse movimento. Tampouco essa intenção. Pode ser um efeito, né? Acabar sofrendo ali um rebote e sobrar pra gente e a gente matar no peito, mas não acho que é isso. Já falei pra vocês também sobre o que vai sobrar de memória dos data centers quando a bolha da mineração, ou bem, a mineração volta, né? Quando a bolha da IA explodir. É possível que os chineses consigam reaproveitar esses módulos? Claro, não duvido de nada, os caras reaproveitaram um monte de coisa. Mas eu fico me perguntando, vale a pena eu conseguir extrair módulos HBM que são fundidos direto com os chips pra eu montar outras pro mercado doméstico? O que você vai fazer com memória HBM? Provavelmente nada. Ah, mas se sobrar, vai sobrar... Sim, mas não é pro nosso mercado. Ah, mas daí vai desafogar as outras... Não é tão pronto assim o efeito. Se você falar com uma mega fabricante, com uma mega empresa, ninguém vai chegar assim e falar, cara, eu acho que ao invés de eu montar um data center com o GPU da Nvidia e tal, não sei o que, eu vou montar com uma GPU chinesa com memória HBM reaproveitada. É isso. Acho que eu vou investir milhões pra montar um data center e aí eu vou pegar e usar as memórias reaproveitadas HBM que alguém conseguiu arrancar dos chips de placas da Nvidia e colocar numa placa chinesa. É isso. Sério? Não faz sentido. De novo, sou ignorante nesse assunto, eu não trabalho com essa parte, mas vendo todo o histórico e conhecendo o que eu conheço, parece pouco provável. Vai resolver o nosso problema? A curto prazo não vejo solução. É um movimento positivo? Excelente. Principalmente para nós que não temos quase, assim, diretamente nada a ver com essa treta entre Estados Unidos e China. Claro que indiretamente a gente acaba sendo afetado. Ter mais fabricantes é sempre bom. Não, a CXMT não surgiu do nada, nem apareceu ontem. Já tem um tempo que ela tá aí no mercado, eu falei pra vocês, em 2022 ela já tava lá negociando com a Apple, né? Os fabricantes chineses já estavam negociando com a Apple. Mas vamos focar, galera. A ideia dos chineses é aumentar a produção para suprir o mercado interno. É claro que o que sobra da China ou que acaba expandindo e sobrando no bom sentido vem pra gente, porque suprir o mercado chinês, beleza, sobrou excedente, vende pro exterior. Alguém vai acabar redirecionando, alguma fabricante vai lá, vai, mas isso já acontece, não é novidade. Não tem ajudado a segurar os preços lá embaixo. Nada do que tem hoje ajudou a nada. O preço subiu independente de quê? Porque se subiu tudo isso, e se não tivesse a CXMT ia ser pior. Tá, mas e se não tivesse a Samsung também, se não tivesse a SK Hynix também. E não quer dizer que eles estão vendendo mais barato só pra nós, porque a gente precisa. Eles estão vendendo mais barato porque eles têm incentivo do governo chinês para vender internamente mais barato. Se a gente não vai ter um jeitinho brasileiro de se meter lá dentro e conseguir pegar uns chip de memória desse com incentivo do governo chinês sendo vendido a 1/3 do valor e trazer pra cá... Com certeza nós vamos. Se a gente provavelmente não vai dar um jeitinho também de subir esse preço para vender no mesmo preço das memórias da Samsung, conhecendo o brasileiro, eu tenho certeza que sim. E vocês, o que vocês acham? Você acha que vai resolver alguma coisa? Se a XMT vai resolver o problema da falta de memória do mundo, ou depois de todas essas informações, vocês mudaram de opinião? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e claro, a gente vai trazer mais atualizações aqui para vocês, tendo qualquer novidade em relação a isso, positivo ou negativo, eu vou estar trazendo, mas eu trago as informações para vocês analisarem. Se inscreve lá no Unlock pra gente chegar nos 200 mil inscritos. Beleza, galera?